também não acha que o Brasil parou de produzir músicas boas? Sério, esses dias eu fui dar uma olhadinha no top 10 do Spotify brasileiro pra ver se eu encontrava alguma música que prestasse e eu não só confirmei que não tinha nada bom e ainda saí de lá com a impressão de que não é que desaprendemos a criar músicas boas. A verdade é que a gente só sabe fazer músicas de merda. Eu fiquei com a sensação de que eu tava ouvindo sempre a mesma coisa, já que elas sempre seguem a mesma fórmula pra poder viralizar. Tem que ter um refrão chiclete pro Instagram, alguma batida no mínimo barulhenta pra postar nos stories e, claro, alguma dancinha esquisita pra fazer no TikTok. Só que aí eu fiquei pensando, se essas músicas são tão ruins assim, por que elas estão tocando em toda parte? Será que eu sou tão chato assim ou as músicas são só ruins mesmo? Eu até posso ser chato, mas você me dizer que essas músicas são obras de arte, você só pode estar de palhaçada. Quem disse que pra você ter sucesso você precisa de talento, de carisma? Nada disso. Para fazer sucesso no ramo musical do nosso Brasilzão, basta apenas uma única coisinha: grana. Para elas estarem tocando lá, pode ter certeza que é porque alguém precisa delas lá. Bom, eu me chamo Marques e eu acho que precisamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a nossa música. Eu acho que todo mundo já sabe que nesses últimos anos só tem dois estilos musicais que fazem sucesso por aqui: o sertanejo e o funk. Pra você ter uma ideia, desde 2017 a lista de top 5 cantores mais ouvidos aqui do Brasil não tem nenhum cantor que não seja desses dois gêneros. E isso por si só já explica muito a situação que a nossa música vive hoje. Não porque esses dois estilos são ruins, mas sim porque nós não temos uma variedade musical. Todas as músicas desses dois gêneros sempre falam sobre os mesmos assuntos, com melodias sempre muito parecidas umas com as outras. Em alguns momentos eu acho até mesmo que elas são desserviço pra nossa sociedade, principalmente nessa de atualmente. Porque assim, galera, não dá pra falar do funk sem entrar no assunto que ele é bem problemático. Ainda mais o subgênero funk trap que ficou muito famoso por aqui. E eu tenho músicas que falam, que passam a visão pro povo, entende? Pra não usar, pra não fazer errado. E falar que os Mandrake deu perdido na polícia. Essa música é de sua autoria? Sim. Entendi. Pode reparar que qualquer letra desses traps que bombam aqui no Brasil sempre falam sobre as mesmas coisas. Parece que os cantores têm um vício linguístico. É sempre cantando alguma coisa hipersexualizada, falando de drogas, de armas, tratando mulher como um objeto de consumo e, pra mim, o pior de tudo, eles dão uma romantizada na vida do crime. Por exemplo, essa letra aqui: uma senta me chamando, deitei uma vez, dobre passo pros meus manos, se eu não quero mais ela vai caçar em outro bando. Letra super família, super legal, eu diria até mesmo que poderia ser um hino feminista pra falar sobre o respeito às mulheres. E se essa já dá pra pôr no jantar em família, escuta essa daqui: joga Tiger lá em cima, ela ama adrenalina, guarda minha nova na sua bolsa bonita. Fala sobre empatia no relacionamento, galera. É sobre confiar um no outro, poxa. Não deve ter nada a ver com outra... patrão mostra que tu tem disposição. Vocês percebem como é problemática a mensagem que essas músicas acabam passando? Mesmo que muita gente fale que não ouve o funk pelas letras, elas acabam ficando no subconsciente de quem escutou e às vezes você acaba repetindo um discurso perigoso pra sociedade, sendo que você nem sabe da onde que isso veio. E isso que eu não quero nem entrar no mérito da índole desses artistas daí, né? Um já agrediu a esposa, outro faz apologia ao crime organizado, alguns aí estão presos por lavagem de dinheiro com o tigrinho. Mas quem se importa, né? O importante é mostrar a vida de ostentação, divulgar plataforma de aposta, tratar a mulher como se fosse um troféu e ficar pagando de malandrão. É esse tipo de gente que acaba se tornando famoso aqui no Brasil e que na hora de dar uma entrevista fala: não, mas era tudo um personagem, poxa. Tem certeza? Será que não tem uma maneira melhor de representar o pesadelo que é pra um pai de família tentar criar os filhos em um ambiente caótico desses? E ainda por cima ouvir desses caras: a favela venceu. Sendo que na primeira oportunidade que esses caras têm, eles vão direto pra condomínios de luxo bem afastados das favelas, né? Agora o sertanejo eu só acho meio bobo, sabe? Tipo, é uma letra falando do setor do agronegócio, ou falando sobre o amor não correspondido, ou falando sobre como eles foram corno. Eu não vejo tanto problema assim nas letras, mas eu concordo que o sertanejo também tira um espaço muito importante de outros artistas. E assim, não tem problema nenhum você gostar de sertanejo ou de funk. Eu só dei alguns exemplos aqui, mas nem todas as músicas são ruins desse jeito. Só que o que muita gente acaba esquecendo é que quando a gente fala sobre música, a gente também fala sobre cultura. Então quando alguém de fora vai escutar as nossas músicas, eles devem ter uma impressão muito boa. Tipo, mulheres, crime, favela, uou. Sendo que o Brasil tá muito longe de ser só isso, mas pelo visto as nossas artistas globais parecem fazer questão de estereotipar ao máximo a mulher brasileira com a desculpa de que isso é
empoderamento feminino. Outra coisa que é muito importante para as músicas e que é deixada de lado por essa indústria musical é haver uma pluralidade de estilos, letras e estéticas que sejam positivas, tá? É essa variedade na hora de escutar alguma coisa que faz a nossa cultura ser mais rica e que tenhamos mais artistas conquistando seu espaço. Então, quando a música brasileira fica fechada em um nicho, quem sofre com isso são os artistas independentes. Eu não sei se você sabe, mas artista independente e Brasil são coisas que não costumam andar muito bem lado a lado. E outra coisa que eu acabei percebendo é que quase mais nenhum cantor que faz todo esse sucesso escreve as próprias letras. Mês passado aconteceu o Lollapalooza e alguns dos cantores que eram os headliners do evento, como a Sabrina Carpenter e a Dolce, apenas interpretam as músicas que outros compositores fizeram para elas sempre estarem nesse topo. Na minha opinião, isso tira sim um pouco a conexão que o artista tem com a música, porque para mim ela só se transforma em um produto e não uma música de fato. E assim, um produto é feito para vender, né? Então normalmente esses hits seguem exatamente a mesma fórmula que eu já expliquei para vocês. E quem sofre com isso são os artistas indies, porque eles entram à deriva em um mercado musical completamente viciado e acabam se vendo não conseguindo emplacar nenhuma de suas músicas, porque já se foi a época que as letras realmente importavam em alguma coisa. Eu falo isso sobre as letras porque eu imagino que algumas bandas que eu particularmente gosto muito de ouvir, como Legião Urbana, Skank e Charlie Brown Jr., talvez não fariam o mesmo sucesso que tiveram se fossem criadas hoje em dia. Ou então imagina que o Marquesiando não tivesse recebido o seu like aqui nesse vídeo. Ou pior, imagina que você ainda nem tenha seguido ele no Instagram. Será que ia ter um conteúdo de qualidade desse nível assim? Eu tô avisando, galera, vídeo bom você não vê mais hoje em dia em todo lugar não, viu? Então segue lá, dá essa forcinha aí pra gente. Ou seja, quer dizer que o funk e o sertanejo estão matando a nossa cultura musical? Sim! E não, deixa eu te explicar melhor. Lembra que eu disse que para você poder fazer sucesso basta você ter grana? Então, existem duas coisas aqui no Brasil que são muitíssimo lucrativas: o agronegócio e o crime organizado. E sim, são coisas diferentes. Quem sou eu para poder falar do talento de alguém, né? Mas assim, eu não vou negar que eu acho muito estranho pessoas que nunca tiveram nenhuma aula de canto, não sabem tocar nenhum instrumento, curiosamente têm algum tipo de envolvimento com o tráfico, mesmo assim tem suas músicas bombando em todos os lugares. É que eu acho muita coincidência uma das maiores produtoras de funk do país ter assinado um acordo de não persecução penal depois de ter sido indiciada por lavagem de dinheiro e suposta ligação com o PCC. E eu também acho assim, muito curioso, dois dos maiores MCs do Brasil terem sido presos por serem peças fundamentais em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro do Brasil. Ah, mas eu acho que deve ser coisa da minha cabeça, né? Até porque um cara com um cordão do Pablo Escobar não deve ter nenhum envolvimento com o tráfico, né? Afinal é tudo um personagem, poxa. Mas como é que todo esse esquema acontece? Imagine que você seja dono de uma produtora de música, seja de funk, de sertanejo, qualquer coisa. E uma facção criminosa que recebe dinheiro ilícito a rodo quer investir na sua produtora, porém não concorda que esse dinheiro é sujo? Então eles veem que a maneira mais eficiente para poder lavar esse dinheiro é injetá-lo como se fosse investimento cultural, apoiando a carreira de algum artista emergente do funk, por exemplo. Pronto, esse dinheiro não só vai dobrar por ter se transformado em uma espécie de ativo, como também vai voltar limpinho para a mão da facção, como se tivesse acabado de ser impresso pela Casa da Moeda. E ainda de bônus, o artista que teve a sua carreira apadrinhada pelos criminosos vai criar uma fascinação pela facção e vai fazer de tudo para tentar defendê-la nas suas músicas. E assim o ciclo se repete várias e várias e várias vezes. Ó, e pode ter certeza que eles farão de tudo para conseguir recuperar todo esse dinheiro. Sua música não tá emplacando? Fica tranquilo, quem que hoje em dia não tem dinheiro para poder comprar uma fazenda de visualizações que ficam reproduzindo suas músicas 24 horas por dia para elas sempre estarem lá no topo? Bom, o agro tem. Vê como é fácil para esses caras fazerem qualquer artista, mesmo que sem talento nenhum, estar sempre no topo do mercado musical? Então, na verdade, não é que a culpa seja exclusiva do funk ou do sertanejo. É que por eles serem os estilos mais consumidos por aqui, eles acabaram sendo vítimas desse esquema bizarro, dessa indústria musical que não se importa de verdade com a música. Eu sinceramente fico até meio triste sabendo que existem tantos artistas talentosos por aí no Brasil afora que tentam de tudo para poder emplacar suas músicas, seja compondo canções incríveis, seja com letras que realmente sejam muito tocantes e não conseguem conquistar o seu espaço por causa de uma máfia que só mantém aqueles que eles querem no topo. Não tô falando que é pra você parar de ouvir essas músicas e começar a escutar coisas que você nem quer. Mas pelo menos quando você for escutar alguma dessas músicas, você pode acabar se lembrando de toda a máquina que está girando para ela poder estar ali.
Então se você também acha que precisamos dar uma reformulada nas nossas músicas, se inscreve no canal aqui embaixo porque isso ajuda demais da conta e também deixa o seu like aqui porque ver o apoio de vocês só nos dá mais vontade de continuar produzindo esses vídeos. Também compartilha com seus amigos e deixa um comentário aí embaixo. E vê se me segue lá no Instagram, viu? Porque a gente tá trazendo uns conteúdos muito legais. Então sai aqui do vídeo, segue lá o @Marquezum, depois volta aqui pro YouTube para você acompanhar os outros vídeos aqui do canal. De resto é isso. Valeu por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!